Pode botar para gravar. Exatamente. Perfeito. Gente, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa noite sensacional de conteúdo. Eu sou o Roberto Franaí, Fran, tá? Eu sou um facilitador do PMI há um pouco mais de 2 anos. Eu acho que na verdade vão fazer 2 anos e meio daqui a pouco, tá? Eu sou um homem de cor parda, cabelos curtos, utilizando óculos, projeto de barba que eu acho que desde que eu entrei no PMI está no mesmo lugar, mas a gente tem fé que até mais alguns anos aí vira. Eu sei que ele está mudando de cor, né? Mas crescendo não está muito, não. Mas vamos lá. Sou gerente de projetos e tenho feito essa. Faço parte do voluntariado já em um pouco mais de 2 anos. E tem sido muito gratificante participar dessa família, essa colaboração, essa questão do voluntariado, onde eu estou muito vinculado, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o fator humano nos projetos, daqui a pouquinho, tá? Mas antes, eu queria pedir para a nossa querida Laiane trazer o nosso vídeo institucional, para quem, caso vocês não conheçam, saber o que é, o que seriam um pouco das atividades que o PMI exerce ou executa aqui no DF. Lai, na hora que você puder passar o videozinho, tá bom? Por favor. PMI, o Project Management Institute é a maior comunidade de profissionais de projetos do mundo. Somos uma organização internacional sem fins lucrativos, com o propósito de capacitar as pessoas para transformar o mundo por meio de projetos. Pelo reconhecimento internacional, agregamos valor à vida profissional da nossa comunidade por meio de certificações, padrões, cursos, publicações e diversos outros valores. Fundado em 1999, o PMI-DF trouxe as práticas do PMI para a comunidade do Distrito Federal, a capital do Brasil. Com sede em Brasília, o PMI-DF oferece diversas oportunidades: encontros de networking, cursos presenciais e online, workshops mão na massa, webinars com especialistas de diversas áreas, treinamentos in company e muito mais. Nosso café com projetos é ideal para ter o PMI-DF dentro da sua empresa. Também temos nosso programa de voluntariado, permitindo o aprendizado prático e o desenvolvimento de habilidades essenciais para o mercado de trabalho. O PMI-DF cumpre sua missão ao atender os interesses profissionais de seus membros. Together we can! A utilização de boas práticas é fundamental para o sucesso de cada projeto. No PMI, os profissionais podem compartilhar conhecimento, discutir desafios comuns e aplicar essas boas práticas em qualquer área: setor público, privado, OSCs e ecossistemas de inovação. Com o propósito de maximizar o sucesso dos projetos e impactar positivamente o mundo, o PMI conta com mais de 700 mil membros e mais de 1,6 milhões de profissionais certificados. Nós somos mais de 14 mil voluntários, atuando em mais de 300 capítulos pelo mundo. Junte-se ao PMI-DF e faça parte dessa comunidade global. Aproveite os benefícios exclusivos: projectmanagement.com, guia PMBOK e outros padrões, cursos e conteúdos especializados, capacitações, clube de benefícios. Coisas boas acontecem quando você se envolve com o PMI-DF. Maravilha. Obrigado, Lai. Obrigado mesmo. Vou convidar aqui nosso querido presidente Matheus Rocha para comentar o que é que estivemos fazendo nos últimos dias relacionados ao PMI em si e o que é que a gente tem de novidades para a frente ainda. Meu querido Matheus, muito boa noite. Seja bem-vindo. O que é que a gente tem para contar aí, Matheus? Fica à vontade. Opa, Fran, boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar aqui do PMI-DF. Eu sou um homem de pele parda, tenho cabelos pretos, estou utilizando uma blusa numa cor laranja bem claro e de background aqui de tela do Zoom, eu tenho uma imagem, né, com o nosso símbolo de 25 anos do PMI Distrito Federal, né? Então, esse ano para a gente aqui é um ano bem especial. Como o Fran comentou, nós aqui do PMIDF temos tido aqui boa representatividade em nossos eventos, né? Foi-se o tempo em que eventos do PMIDF tinham ali apenas pessoas do PMIDF, a mesma coisa no voluntariado.
Então, hoje, nós, com quase 200 voluntários, podemos dizer que temos aí voluntários de todo o Brasil participando com a gente e alguns que, inclusive, moram fora. Tá? Então, obrigado por quem faz o PMI-DF acontecer, é bem conectado com o tema aqui do nosso evento de hoje, né, que são as pessoas. Tudo que a gente entrega, que a gente faz dentro da nossa comunidade, né, são aí com a mão de obra desses quase 200 voluntários que temos hoje. Então, eu quero trazer aqui hoje para vocês um pouquinho do que a gente tem feito aí pros próximos dias. Acho que uma grande conquista nossa aqui, a Ana vai trazer um pouco mais aqui para a gente, a Ana é nossa vice-presidente, mas é o nosso PMI Dev Summit, né, 2026, que é um evento bem especial que acontecerá em novembro. Eu vou deixar aí que as principais informações ela traga, porque tem coisas boas aí para acontecer. Mas de forma geral, quero agradecer, Renata, pela liderança aqui da diretoria de eventos que tem trago temas extremamente relevantes para a nossa carreira, né? Por exemplo, o que vamos conversar aqui hoje. Um pouco mais você está falando com a Tatiana, né, do fator humano, como que isso nos dias de hoje tem ficado cada vez mais complexo, né? Eu não falo difícil, eu falo complexo pelas várias gerações, perfis, temperamentos que temos dentro das nossas equipes, né? Então, o tema de hoje vai ser bem importante, que vai abrir nossa mente para um monte de coisa que eu, por exemplo, aqui no backstage, né, antes de começar o evento, não fazia ideia e que ela foi comentando assim, foi fazendo total sentido. Então aproveitem o dia de hoje. Renata, Fran, Laiane, Yara, obrigado por tudo que vocês fazem para que esse circuito de web na nossa aconteça. E a vocês que estão aqui participando com a gente também, muito obrigado pela confiança em mais um evento que a gente entrega. Tá, antes de devolver a palavra para o Fran, vou chamar a Ana para dar uma palavrinha aqui também, e aí na sequência a Ana já pode passar para o Fran. Obrigado, pessoal. Obrigada, Matheus. Boa noite a todos. Tatiane, muito obrigada por estar aqui conosco e passar esse conhecimento. E assim, o conhecimento de hoje vai estar muito ligado, inclusive, ao que também queremos levar para o nosso PMI Dev Summit, né? Então, como o Matheus comentou aí, eu sou a Ana, né? Estou como vice-presidente aqui, né, do PMI DF, fazendo minha autodescrição, porque às vezes eu esqueço, tá, gente? Mas tenho cabelos com luzes, né? Sou parda, estou com a blusa creme, tô de colar, né? E é um prazer estar aqui com vocês hoje, tá? Bom, o nosso PMI Dev Summit, né? A Renata, ela sempre traz uma surpresa no final. Antes eu tinha aí um título de, além de ser vice-presidente, de ser gerente aqui do Summit, eu também era tia do sorteio, mas eu passei o meu posto, né, para Renata. Então, no final, a Renata vai fazer um sorteio do PMI Dash Summit, que eu vou contar para vocês um pouquinho, tá? Então, o PMI Dash Summit, ele é o maior evento de gestão de projeto de Brasília. Tá? E para quem é da área de gestão, né, não pode deixar de estar conosco, né, no maior evento. Nosso evento, ele vai ser lá no Monumental Esplanada. Então, ano passado a gente já começou com essa casa nova, esse ano a gente continua lá. Então, é um espaço maior, bem maior de eventos, para quem já acompanhava a gente nos antigos encontros de gerenciamento de projetos EGP, viu ano passado o quanto a gente aumentou o nosso evento, tá? O nosso evento, ele vai acontecer no dia 9 e 10 de novembro, tá? Dia 9 e 10 de novembro vai acontecer o congresso e no dia 11 nós vamos ter aí também um workshop exclusivo importado lá do Portugal, tá? Com o Ricardo Vargas, importado do Rio de Janeiro com o Carlos Augusto, tá? Então eles estarão aqui conosco fazendo aí um workshop de PEMFIX, tá? A visão de gestão de portfólios, né? Fazendo um workshop muito legal, muito interessante. É um produto conhecido aqui no Brasil todo. Tá? E eles vão estar no dia 11 fazendo isso. Claro que o Ricardo Vargas também estará conosco, será nosso keynote, bem como Margarete e outros nomes que a gente tem aí, que o Matheus já colocou aí o link. Nesse ano, a gente continua com um palco 360, então, para quem não esteve, né, no ano passado, a gente continua esse ano com um palco 360, onde a gente vai trazer quatro grandes trilhas.
tá? Então, nós vamos falar de projetos na área de tecnologia, nós vamos falar na área de engenharia e na área de. Gente, me deu um branco. Me ajuda aí, Matheus. Governo e pessoas. Governo. E aí, pessoas era o único que estava na minha cabeça, porque pessoas tem muito a ver com o tema de hoje. Fator humano nos projetos, né? Então, assim, tudo é pessoas. Eu dou aula de gestão de projetos e eu falo com os meus alunos que não adianta você ter gestão, controle, né? Porque quem põe a mão na massa são as pessoas e a gente precisa realmente relevar esse fator humano o tempo inteiro. Eu comecei com tecnologia há eu botaria 16 anos, tá, gente, atrás. E o grande desafio da minha carreira sempre foi pessoas. Como a gente consegue engajar pessoas, trabalhar, porque projeto a gente aprende, técnica a gente aprende, ferramenta a gente aprende, mas o fator humano, como as pessoas são diferentes em projetos, é algo sensacional que a gente aprende a cada dia, né? Pode estudar, 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 e a cada dia a gente aprende, aprende, aprende. Então, eu fiquei com pessoas das quatro trilhas na cabeça, porque tem muito a ver com o que a Tati vai trazer aqui pra gente, tá? Então, é isso o nosso evento, tá, pessoal? Então, a Renata, ao final, vai tanto fazer um sorteio e também vai ter um desconto exclusivo que vai funcionar aí só no dia, acho que até amanhã, né, Renata? Para quem está participando do congresso, dê uma olhada na página que vocês vão curtir muito, vai ser um evento muito legal, tá? Então, passo a palavra, agradeço aos nossos queridos voluntários, estendendo aí o que o Matheus comentou, Renata pela liderança, entregando 1000 projetos aí pra gente, né? Bem como todos os nossos voluntários, Fran, Laiane, todo o time da equipe aí de eventos que é, religiosamente está aqui entregando esses webinar para a nossa comunidade, tá? Sejam todos bem-vindos e um bom webinar aí com a Tati, que vai passar aí uma visão fantástica para nós. Fran, tá contigo. Maravilha, maravilha. Obrigado. Gente, antes de a gente começar, eu sei que nosso foco maior nessa noite é nosso tema com a Tati, só que estava com algum tempinho que a gente não comentava nada e eu não queria deixar essa informação passar em branco, né? Matheus, 2027, a gente vai ter o CBPGL em Brasília. Vamos falar rapidinho sobre isso? Eu sei que o nosso foco é o Summit, mas a gente trouxe para Brasília ano que vem, cara. Quer comentar algo? Pra gente, isso é um fato para se comemorar também, claro, né? É um fato a se comemorar, mas sem muitas informações no momento. Acabamos de entregar o CBGPL 2026, né, que foi em Gramado, mas sim em 2027 receberemos, né, o Congresso Brasileiro aqui de Gestão, Projetos e Liderança em Brasília, com planos a mais, e a única coisa que eu posso dizer é que vai ser um evento com experiência internacional, né, porque além do CBGPL é também o Global Summit Series. Aí mais novidades a gente vai compartilhando aí com todo mundo, conforme forem sendo definidas aqui. Claro, claro, eu só não queria deixar a bola aqui, cara. Vamos dar início aqui, que tem muita coisa para rolar aqui hoje. Gente, a gente vai estar falando com uma pessoa chamada Tatiane Vernay, sobre o tema o fator humano nos projetos. Ela é uma pessoa que é apaixonada no entendimento da complexidade de comportamento humano. Até a Ana já comentou ali rapidamente sobre isso. Ela é especialista em análise de temperamentos, capacitada no apoio a indivíduos e equipes a conhecer o seu máximo potencial. Ou seja, aqui a gente vai quebrar algumas barreiras, alguns limites, alguns sarrafos, tá? E ela tem como missão ser uma guia na jornada do autoconhecimento, promovendo a compreensão profunda de si mesmo, o impacto na vida pessoal e profissional através de uma abordagem personalizada. Tatiane, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Por favor, é seu momento aqui. Boa noite, gente. Primeiramente, queria agradecer por estar aqui hoje. É um prazer mesmo. Venho aqui de coração trazer esse conhecimento. Como eu estava conversando com os meninos aqui nos bastidores, esse é um tema que muito me alegra falar, porque eu entendo que o comportamento humano, quando a gente estuda ele, nós estamos estudando sobre todos, né? Não tem como eu dizer que eu só estou estudando sobre mim, eu estou estudando sobre todos. E quando a gente entra
nesse rol, a gente consegue ir muito profundo na visão com relação a quem nós mesmos somos, que muitas vezes nós não sabemos quem somos, muito menos, às vezes, não sabemos onde queremos chegar, nem o que fazer para chegar e alcançar os nossos sonhos. E digo mais ainda, muitas vezes a gente esquece até de sonhar ou desiste de sonhar, porque às vezes sonhar gera uma barreira no meio do caminho, uma dificuldade, e a gente acaba entrando no modo escassez, que faz com que a gente deixe de sonhar, consequentemente, a nossa mente não entende onde a gente quer chegar. E aí a gente realmente não chega, né? Então, esse meu trabalho, eu faço com muito amor, porque eu sei que eu não só trabalho, eu não só ganho dinheiro, e o principal, eu realizo meu propósito de vida, que eu demorei 38 anos para descobrir, e quando eu descobri, eu imergi nesse processo, e agora eu uso desse aprendizado para compartilhar com as pessoas. Então, muito prazer, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Quero que vocês fiquem à vontade durante a apresentação, se quiserem fazer alguma pergunta. Em alguns momentos vocês vão me ver olhando para cá, que eu trabalho com duas telas. Acredito que todos vocês também sejam assim, né? Ou pelo menos a maioria. E, bom, o nosso tema sensacional de hoje, o fator humano nos projetos, né? Como compreender temperamentos, economia comportamental para tomar melhores decisões com relação ao engajamento e execução no geral. Eu gosto sempre de dizer sobre que mistura foi essa que eu fiz, sabe? Então, o Fran já me apresentou aí essa daqui sou eu, versão IA, que sim, eu amo IA, inclusive também atuo hoje numa empresa de engenharia de dados e inteligência artificial. Então, isso também já está sendo inserido na minha empresa e vai atingir também todos os meus clientes, líderes, gestores, empresários. Eu sempre tive essa paixão por comportamento humano. Estou aí há 17 anos atuando na liderança, e essa experiência como empresária, como líder, como gestora de projetos também que sou, e logo em seguida, depois dessas minhas experiências como empresária, eu assumi um cargo de consultora sênior e gestora de projeto de economia comportamental. Realizei em parceria com essa empresa que chama Behavioral Lab. Essa empresa trouxe a economia comportamental para o Brasil. Eu vou explicar para vocês o que é isso. Muitas pessoas, às vezes, ainda não sabem, não tiveram contato com o tema, ou já ouviram falar, mas não entendem 100%. E aí, depois que eu atuei nessa empresa, eu entendi a importância da economia comportamental para a nossa vida e para os negócios. Comecei a me aprofundar e também entendi que a economia comportamental, ela trabalha o comportamento hoje. E os temperamentos humanos, ele trabalha a nossa essência. E aí eu vou explicar mais à frente os detalhes para vocês, o porquê eu fiz essa junção. Eu nunca vi essa junção no mercado. Eu que criei mesmo. Se der certo ou se der errado, eu assumo, eu assumo, porque não tem como a gente trabalhar somente no comportamento hoje sem a gente olhar para a nossa essência. A gente até consegue alguns resultados, mas quando a gente pensa em sonho e realização, não funciona dessa forma. Então, eu sou CEO da TV Consultoria, né? Faço treinamentos e tenho esse produto que chama Neurolíder, que é essa junção que eu trouxe aí e vou falar bastante aqui com vocês sobre isso. Bom, eu gosto sempre de trazer essa frase: para liderar bem, você precisa conhecer a sua equipe. Porém, antes, gente, da gente conhecer a nossa equipe, as pessoas que trabalham com a gente precisa se conhecer. Então, eu queria que vocês entrassem no modo reflexão aqui e que durante toda a palestra, em tudo que eu falar, eu sei que em tudo que eu disser, vocês vão pensar em alguém do time. Ah, aquela pessoa lá é colérica, aquela pessoa lá é sanguínea, aquela pessoa lá é nervosa. Mas pensem, tentem sempre voltar a mente para vocês. Voltar a mente para vocês, não quero dizer esquecer do time, não. Nós vamos falar de time também. Podem lembrar dos seus liderados também,
mas é muito importante não esquecer de vocês, tá? Porque vai ser um aprendizado muito bacana também para vocês levarem para a vida. Então pensa, né? Por que você reage assim sob pressão? Quais são as suas reações? Porque certos conflitos sempre se repetem. Por que existe essa repetição de padrão comportamental? Já parou para pensar nisso? Que às vezes aconteceu uma situação e daqui a pouco você fala: não, não quero que isso aconteça de novo, mas volta a acontecer da mesma forma. Por que cobrar uns funciona e outros não funciona? Às vezes a gente cobra uns de uma forma e funciona, mas aí a gente cobra outros da mesma forma e não funciona. Então, eu quero que vocês reflitam aí um pouquinho sobre isso. Bom, o que é temperamentos humanos? Imagino que alguns de vocês já saibam ou já ouviram falar, mas o temperamento, gente, ele é a nossa essência, é a nossa natureza. Ou seja, nasce e morre com a gente, o temperamento. Então, desde a nossa constituição, lá no útero das nossas mães, a gente já estava ali sendo constituído o nosso temperamento. E aí a gente nasce, né? Não tem um poder de escolha. Eu tenho o temperamento, meu temperamento é esse, não fui eu que escolhi, nem foi minha mãe, é esse. E como ele é biológico, não tem alteração e nem influência externa. A partir do momento que eu vou crescendo, eu convivo num ambiente, convivo com uma certa cultura, tenho os meus pais ou os adultos que me criam, que me educam, e eles vão me dando uns direcionamentos. Com esses direcionamentos, eu vou naturalmente mudando o meu comportamento. E aí, nesse momento, é que está se constituindo disso, é só temperamento. Então, vejam, a personalidade, ela é a soma das influências externas com o meu temperamento. Só o temperamento não tem influência externa, entende? Então, vamos lá. Quais são os temperamentos hoje? Sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Vou falar um pouquinho de cada um deles com vocês. Normalmente, nós consideramos dois temperamentos principais em uma mesma pessoa. Um temperamento é mais forte, é mais visível, você consegue identificar claramente. O outro temperamento, ele já vem meio que equilibrando o temperamento primário. Então, nós chamamos de temperamento primário e temperamento secundário. Ok. E aí eu vou fazer uma introdução. Fiz a introdução do temperamento, vou fazer a introdução da economia comportamental, e aí eu vou seguir detalhando os dois para vocês. A economia comportamental, ela é uma ciência que estuda como as pessoas tomam decisões, como funciona a nossa mente, sei lá, para comprar, realizar uma compra de uma roupa, por exemplo. Como que isso acontece na nossa mente? Então, a economia comportamental juntou os conhecimentos de neurociência, economia e psicologia para entender exatamente como as pessoas tomam decisões na prática. E o que é muito bacana da economia comportamental? Que ela vem com esse nome que às vezes até trava um pouco as pessoas a quererem entender, porque traz um pouco o peso de economia, dá a impressão que é aquela coisa muito densa, né? É um pouco densa quando você começa a aprofundar, mas tem esse lado muito positivo da mudança comportamental que interfere em tudo na nossa vida. Então, eu aplico hoje, por exemplo, economia comportamental na minha casa. Eu aplico para a minha mudança de comportamento para ter sempre hábitos saudáveis, para a saúde, para finanças, para consumo, para os negócios e também é muito utilizada em políticas públicas. Então, a economia comportamental é muito forte fora do Brasil. Já veio para o Brasil já tem um tempo, inclusive quem trouxe a economia comportamental para o Brasil foi essa minha CEO dessa empresa que eu atuei como gestora de projetos, e ela trouxe e criou
guia de economia comportamental. Se vocês tiverem interesse, gostarem do tema e quiserem pesquisar, é só colocar no Google Guia de Economia Comportamental que vai aparecer esse guia lá. Ele está até no Gov, inclusive, bem bacana. Então, muito utilizado em políticas públicas fora e aqui também já tem entrado. Beleza. O projeto estava bem estruturado, né? Agora vamos falar um pouquinho aqui, entrar um pouquinho nesse contexto que todos amam aqui, né? Então, o projeto estava bem estruturado, metodologia no lugar, cronograma definido, ferramentas prontas, e mesmo assim, as decisões travam, a equipe não adere, os resultados não vêm. Por que que isso acontece? Vamos entender. Então, aqui eu tenho. Opa, peraí, sumiu aqui para mim. Aqui eu tenho 4 padrões que aparecem em quase todo o projeto. E aí vocês já vão conseguir identificando aí as situações que acontecem nos de vocês. Decisões que travam, né? Aí são aquelas reuniões que não acabam mais, né? Às vezes a gente fala a daily de 15 minutos, e a daily nunca acontece em 15 minutos, né? Então, é lógico que nós temos as exceções, temos as empresas que já têm um padrão muito bem definido, a ponto de manter que essa regra seja bem seguida ali direitinho, mas normalmente o que acontece é isso. Às vezes a gente não chega no consenso, vem uma paralisia ali, né? Que as pessoas se perdem no momento que começa a fazer uma análise muito profunda de um problema e esquece de seguir e de seguir exatamente aquele planejamento daquela reunião. Mudanças que não são bem recebidas. O escopo muda, a estratégia muda, a ferramenta muda, a equipe fica resistente, muitas vezes não por má vontade, mas por esse padrão comportamental que vocês vão entender daqui a pouco por que que isso acontece. A comunicação, que no fundo, não comunica nada, a gente acha que comunica, mas a mesma informação que é dita para um é entendida totalmente diferente nos diferentes perfis comportamentais, né? E é aí que surgem esses conflitos das percepções diferentes e interpretações diferentes também. O engajamento que some, no início está todo mundo empolgadíssimo do projeto, e aí no meio do caminho some uma parte da equipe, e essa parte da equipe não continua, o projeto fica prejudicado, e acaba prejudicando as entregas que precisam ser feitas, que também não é intencional muitas vezes, né? E aí, outro ponto importante também é a forma de comunicar, né? Qual é o tipo de comunicação que eu tenho, né? Muitas vezes a gente vê, eu vejo muitos líderes que às vezes entendem que a forma de se comunicar tem que ser muito rígida. Só um momentinho, gente, que a minha Alexa aqui está conversando comigo. Hora da minha filha tomar banho, gente. Eu vou explicar para vocês o que é isso. Ela ainda é desobediente, Alex. Eu, eu tenho isso também, tá? Não se preocupe, é Eu vou normal. explicar isso. Foi até bom que vocês já presenciaram um nudge aqui em casa. 8 horas é a hora da minha filha tomar banho. E eu vou falar sobre nudge aqui. O nudge é um empurrãozinho para uma tomada de decisão. Então, aqui a Alexa, ela surgiu aqui em casa para isso, para ser um empurrãozinho de tomada de decisão da minha filha tomar banho. E a gente não ter um estresse mais. Então, quem fica mandando ela tomar banho, quem tem um lado chato hoje aqui em casa à noite, não sou eu, é a Alexa. Melhorou muito a nossa relação por isso. Beleza. Aí vem a comunicação passiva, agressiva e assertiva, né? Então, a passiva é aquela que a gente cede o tempo todo. O bom líder, ele não é não é o líder bonzinho. O líder bonzinho, muitas vezes, ele se perde. Ele entra no ritmo de dizer sim, se perde totalmente, e a equipe também se perde, o projeto se perde, e aí isso não é legal. Então, beleza, acumula ressentimento, a equipe
não sabe onde ela está e nem vai saber, porque às vezes nem o próprio líder sabe. Agressiva, impõe, intimida, não ouve, gera resultado no curto prazo e abandona no longo prazo. Não sustenta, gente. A comunicação agressiva, ela afasta, ela não traz o time para perto da gente. E a comunicação assertiva, ela já diz o que precisa ser dito, do jeito que o outro consegue ouvir. Então, o que eu quero dizer com isso, Tati? Mas como que eu vou saber? É difícil, mas a gente precisa se aprofundar no conhecimento para a gente conseguir entender como são esses perfis comportamentais, para a gente conseguir fazer essa comunicação mais personalizada. Ah, mas isso é impossível. Não é impossível, é possível. Inclusive numa reunião onde todos estão juntos. Então, nós estamos aqui em quantas pessoas que eu não vi? Bom, 30, se não me engano. 30, né? Estamos aqui em 30 pessoas. Entre essas 30 pessoas, existem 4 perfis comportamentais diferentes aqui. Então, a forma com que a gente comunica precisa ser clara e precisa ser atingir todos esses 4 perfis. Ah, como que eu faço isso? Primeiro, eu entendo se eu tenho os 4, eu entendendo que eu tenho os 4, eu vou trazendo as abordagens das 4 formas, ou pelo menos de 2 formas. Por quê? Nós temos 2 perfis que são mais fortes e 2 perfis que são mais brandos. E aí a gente consegue fazer esse tipo de adaptação na comunicação que vocês vão ver aqui mais à frente, que eu vou trazer também. Beleza. A assertividade é uma habilidade, não um traço de personalidade. Ela se aprende. E é isso mesmo. É assim, é aprendendo que a gente vai chegando nesse nível de assertividade. Bom, o comportamento do líder é variável. O comportamento do líder é a variável mais impactante. O que é muito importante aqui para a gente? Muitas vezes a gente se prende a, a coisas que não são tão importantes como o posicionamento e as pessoas, que foi o que nós falamos aqui no início da palestra, né? Antes de eu iniciar. Não é a ferramenta que vai fazer a diferença. E às vezes a gente entra num ciclo procurando 1000 ferramentas. No final das contas, o mais importante é quem está à frente. Então, no caso, é a liderança. Né? Então, como você age, né? Como você comunica, como você avalia as pessoas. Então, isso define o clima da empresa, define também a entrega. É muito, muito claro isso, e cada dia tem ficado mais claro para mim, o quanto o posicionamento do líder interfere na entrega dos liderados. O líder que muitas vezes não direciona da forma correta, ele acaba deixando de ter melhores resultados sem perceber. Ou às vezes percebendo claramente até, né? Então, o autoconhecimento é saber o seu temperamento dominante, né? E evitar que você se projete seu padrão. Então, o que acontece na maioria das vezes é eu acabo projetando o meu padrão no outro e esse padrão contagia todo o time. Então, qual é o padrão que hoje eu estou utilizando para contagiar o meu time, né? Então, a leitura do contexto aqui, entender o perfil de cada pessoa, permite a adaptação da comunicação e a distribuição das tarefas. Pequenos estímulos mudam o comportamento, ambiente, enquadramento, reconhecimento, e são ferramentas de liderança. Isso, por exemplo, esse exemplo da Alexa aqui que aconteceu agora, é uma mudança comportamental, um enquadramento que eu fiz no ambiente justamente para poder gerar uma mudança comportamental. É uma mudança simples, é uma intervenção simples, prática e às vezes sem custo, né? No meu caso não foi sem custo, não, teve que pagar a Alexa, né? Mas tudo bem. Tati, isso Ah, é de certa forma engraçada, mas como é, influencia, né, sim. os demais. Por exemplo, há um muito bom tempo,
sei lá, praticamente uns 15 anos ou um pouco mais, eu sofri isso de formas diferentes, no sentido de que, de acordo com o humor do gerente, no dia que ele chegava, você percebia que as pessoas se relacionavam mais, se comunicavam mais, era mais tranquilo o dia, ou se você via que o gerente chegava de cara fechada, era um silêncio sepulcral na sala, né, onde a gente trabalhava, onde a gente atuava. E isso impacta muito na performance do time que está ali, atuante ou não. Então, como que pode o humor de uma pessoa influenciar na produtividade de todos ali nesse sentido, né? Influencia demais, viu? Isso é nítido, e tem algumas pessoas que têm uma sensibilidade muito grande, líderes, inclusive, que não sei se vocês já passaram por isso, mas eu, muitas vezes, chegava no ambiente e na hora que eu chegava no ambiente, eu já sabia que estava acontecendo alguma coisa. E eu já sabia. Aí eu já ia direto. Na época eu era gerente de relacionamento numa cooperativa de crédito aqui em Brasília. Aí eu já ia direto para a mesa da supervisão para entender o que estava acontecendo. Às vezes estava saindo de alguma reunião, e aí, quando eu chegava lá e falava, o que está acontecendo? Ela falava, nada, por quê? Aí eu falava, está acontecendo. Uai, como você sabe? Já falaram? Não, ninguém falou nada, mas a gente sente, né? Tem coisas que não precisam ser ditas, a gente já percebe na mesma hora. Então, ficou muito claro, fica muito claro assim, muitas vezes, para quem já tem essa sensibilidade. E é isso que é importante o líder ter. Quando o líder tem essa sensibilidade, conecta mais. Muitas vezes, quando você trabalha com um time grande, as pessoas sentem que nem estão sendo vistas. Se você chega perto da pessoa e fala um bom dia com um olhar diferente, ou um, uma abordagem um pouco diferente, não somente aquele bom dia e passa, é diferente, traz um resultado é, que a gente que não fica tão visível, tão claro logo ali de cara, mas no final das contas, num contexto geral, muitas vezes a pessoa recebe como um acolhimento. E se a gente tem um tipo de abordagem dessa, vamos supor, com um liderado que é melancólico, que ele já é mais sensível, ele é mais sentimental, então uma coisinha pequenininha assim para ele é uma coisa grande. Então, se você chega ali do lado da mesa e fala bom dia, tudo bem com você? Só mudando a sua expressão, na forma de falar, no toque, cuidado com o toque também, né, gente? Porque hoje em dia não pode mais nem tocar no povo que. Então, a abordagem sendo um pouco diferente, essa comunicação não verbal faz a diferença também. No final das contas, a pessoa sente, as pessoas que estão ao lado também sentem, e o clima fica diferente. Agora, quando tem aquele posicionamento que não é tão acolhedor, já é um posicionamento muito rígido de cobrança, cobrança, cobrança e só cobrança, sem entender o contexto, aí a gente perde. Teve uma vez que eu trabalhei numa empresa onde a, o CEO da empresa, ele tinha esse comportamento muito rígido. E eu estava, nessa época, como gerente de projetos. Então, só que ele era muito participativo. Então, ele gostava de participar das reuniões pelo menos 3 vezes na semana, das deles. Ele participava pelo menos 3 vezes na semana. E aí ele participava e a equipe ficava super incomodada com a presença dele, beleza, mas deu certo. No final das contas, ele começou a entrar num ritmo tão pesado de cobrança, assim, com o time, que o time começou a sair da empresa. E aí acabou que eu tive que sair da empresa, porque eu precisava tocar o meu negócio, e eu pedi para sair. Quando eu pedi para sair, uma liderada minha falou assim: Tati, eu não fico mais aqui. Eu não fico aqui porque, na verdade, eu trabalho aqui não é nem pela empresa, é mais por você. É lógico que ela não trabalhava por mim, né? Era pelo dinheiro, né? Tudo bem. Mas o que eu quero dizer assim, cara, você ouvir isso de um liderado é muito grandioso, porque você sente o impacto que você está gerando na vida da pessoa. Então, quando você está liderando um time ali, você não está liderando tarefas, você não está liderando somente um projeto, você está transformando a vida de pessoas. O líder que não transforma a vida de pessoas,
para mim, ele não é um líder, ele é um gerente. Gerente é diferente de líder. Para mim é muito diferente. O gerente, ele tem a visão analítica. Ele só vai nos números, no resultado, nas tarefas. O líder, não. O líder, ele olha para as pessoas, mas não perde de vista as tarefas, os resultados e os números. Veja, existem dois perfis: perfil de líder e perfil de gestor, gerente, né? Eu quero dizer. Esses dois perfis, eles podem ser adaptáveis? Pode. Só que o gerente tem mais dificuldade, o perfil de gerente tem mais dificuldade de olhar para as pessoas. O perfil de líder, ele tem mais facilidade de se moldar para olhar para os números. Entende? O gerente, ele olha para números, tarefas e resultados e esquece das pessoas. O líder, às vezes, olha muito para as pessoas e esquece dos números. Mas o líder, ele é moldável. Dependendo do temperamento dele, ele consegue se moldar para ele conseguir olhar para os números. Então, fiquem com isso em mente. O líder, ele não está para gerir tarefas, projeto e resultados. Ele está para transformar a vida de pessoas, gerindo tarefas, projetos e resultados. Esse é o ponto. Quando você transforma a vida das pessoas sem perder de vista o foco da empresa e do projeto, naturalmente você vai ter o resultado. É automático. Beleza. Vamos lá, né, gente? Ficar de olho no horário aqui, porque senão eu falo demais. Os temperamentos: colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Colérico, orientado ao resultado, decide rápido, lidera com energia, não tolera lentidão, tende a atropelar pessoas para atingir a meta. Se vocês estão se identificando aí, não precisa me contar, tá bom? Sanguíneo, orientado a pessoas. O sanguíneo é muito criativo. Ele engaja muito bem nos projetos no início, só que ele fica tão empolgado, sabe, motivação? Aquela motivação que dá e passa? É o sanguíneo. O sanguíneo, ele se motiva com o novo. Como ele se motiva com o novo, ele acaba querendo sempre coisa nova, criando sempre coisa nova, e aí ele não consegue executar e ter constância. Perde o foco rapidamente e é um perfil muito bom nesse sentido, porque ele evita conflito. Então, é uma pessoa bacana para não ter conflito no time. Fleumático, orientado à harmonia, consistente, leal, não gera conflito, aceita tudo, prioriza pouco, resiste à mudança, mas ele não demonstra. O fleumático, ele é aquele pensativo, que às vezes ele dá umas viajadas, sabe? Ele fica ali pensando, 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 perde o time das coisas, perde a promoção. É, ele é muito tranquilo, aparentemente, o fleumático, mas o fleumático guarda muito. Então, o fato dele guardar muito é um ponto negativo quando a gente está gerindo um projeto, que a gente não sabe nem o que está passando na cabeça dele. A gente vê ali ele maquinando, pensando, pensando, mas é difícil às vezes a gente tirar alguma informação. Melancólico, orientado à qualidade, analítico, detalhista, exigente, paralisa sob pressão e tende ao perfeccionismo. Perfeccionismo destrutivo que eu digo, porque às vezes as pessoas utilizam o perfeccionismo como algo positivo. E o perfeccionismo muitas vezes trava e trava muitos projetos. E o perfeccionismo faz com que a gente fique patinando em coisas que não são importantes. Então, muitas vezes, qual é o foco? É resolver o problema ou é ficar patinando no problema, né? Eu trago um exemplo claro que aconteceu comigo ontem, que inclusive é segredo aqui nosso. Eu passei a semana inteira passada fazendo uma campanha para lançar uma pesquisa de audiência no Instagram. Aí fiz vários posts durante a semana e aí a gente tinha que gerar um link
criar uma página, um forms automático, daqueles bem bonitinhos, para poder eu divulgar hoje, para eu divulgar ontem, para poder o pessoal preencher essa pesquisa e ganhar um guia comportamental que eu fiz. Um guia comportamental. Quais são cinco comportamentos que fazem você perder dinheiro no seu negócio. Esse foi o guia que eu criei. E aí o pessoal do marketing teve problema com a hosting para poder gerar um link, não sei o que lá, e não, eu falei, ok, o problema existe. Mas e aí? Qual é a válvula de escape? Como que a gente vai fazer? Qual é o plano B para resolver? Não, a gente já está resolvendo, a gente já acionou o suporte. Gente, acionar o suporte, a resposta depende de quem? Da gente ou da hosting, por exemplo? Da hosting, né? Se a gente precisa resolver, eu vou procurar resolver como? Com o que eu consigo fazer, sem precisar da hosting. Aí, beleza, era para eu ter postado ontem, de manhã, não postei. Aí, era para eu ter postado hoje, de manhã, não postei. Quando deu 9h30 da manhã, eu falei, eu não vou mais esperar, não. Gente, Alexa, de novo, saiu. Juro que da próxima vez eu desativo. Então, no final das contas, o foco no problema. Não, mas o problema não é a gente, Tati. O problema é a hosting. Ok, mas como a gente resolve o problema? Já acionei o suporte. Outra possibilidade para a gente resolver o problema existe? Ah, não sei. Eu falei, pronto. Aí eu já dei duas possibilidades. Vamos fazer pelo Cloud Code, né? Que é a IA, não sei se vocês conhecem, talvez conheçam. Faz pelo Cloud Code, automatiza alguma coisa. Ah, não, mas é porque assim é melhor, esse formato que eu fiz é melhor. Cara, faz no Google Forms. A gente precisa resolver. Ah, Google Forms não vai ter engajamento, não sei o quê. Eu falei, tudo bem, eu entendo que o bonitão lá vai ter mais engajamento, mas a gente precisa resolver o problema. Aí eu vou ficar esperando a Hosting, sabe-se lá quando vai resolver, se não resolveu em um dia inteiro. Aí eu parei tudo que eu estava fazendo. Entrei no cloud, criei, fiz tudo, criei o link, disponibilizei, paraná, paraná, paraná. Aí eles mandaram uma mensagem, Tati, manda tal coisa para mim, libera o meu acesso, não sei o que, não sei aonde. Eu falei, não precisa mais, já fiz. Ah, não, mas a gente estava resolvendo. Eu respondi só simplesmente assim, por favor. Vocês focaram muito no problema. Vamos focar na solução. Sabe? Porque às vezes a gente foca tanto no problema e fica patinando ali sem conseguir resolver e depois não entende o porquê que muitas coisas atrasaram. Vamos lá, gente. Fiquem à vontade para fazer perguntas se forem surgindo aí, tá? Aqui, como cada perfil age nos momentos críticos do projeto. Então, já deu para perceber aí, né, que o colérico, ele já é mais agitado, já é mais nervoso. O colérico, normalmente, ele é identificado facilmente como pela raiva. Naturalmente, o colérico demonstra raiva. Isso não quer dizer que não seja uma pessoa simpática, mas, por exemplo, um colérico no trânsito, ele está brigando com todo mundo. Ele está brigando, ele está xingando, já passaram 14 carros que não sabem dirigir. E são todos os dias, indo e voltando ao trabalho. Gente, não sei como isso acontece, mas só acontece com eles. Na decisão, decide sozinho e rápido, né? Vamos ver, a gente vai entender que em cada perfil tem os seus pontos positivos e tem os seus pontos que às vezes geram um pouquinho de conflito. Na mudança, ele implementa sem consultar. Ele vai lá e faz. Isso gera conflito com a liderança, normalmente, né? Quando tem a hierarquia, gera um incômodo, principalmente se o líder acima dele for um líder inseguro. Porque os líderes, que são líderes de verdade, muitas vezes, eles sabem lidar com esse tipo de posicionamento do liderado que toma a frente, positivamente, se favorecendo, sabe?
Lógico, tem que ter o cuidado, tem que ter o respeito, mas tudo ali moderado, né? No conflito, ele enfrenta diretamente, sem medo, no automático, sem pensar. Sob pressão, pronto, acelera, atropela todo mundo, sem dó. Sanguíneo, busca consenso, é entusiasmado, animado. Sanguíneo é aquele que chega no restaurante, toma 2 cervejas, daqui a pouco já está fazendo amizade com as mesas do lado, já está sentando na mesa do lado, daqui a pouco já está vendendo apartamento, já está fazendo sociedade. No dia seguinte, desempolga. Se empolga no início, trava na prática, evita desentendimento, risco do excesso de sim. Isso aqui eu coloquei porque muitas vezes o sanguíneo dá tanto sim que o projeto se perde. E na pressão, ele fica tão nervoso que se perde, né? Fleumático, espera, analisa, aceita a decisão. Já o fleumático na mudança, ele resiste passivamente. Ele resiste, mas ele fica ali na dele, não dá a opinião dele, fica no cantinho dele. Às vezes isso pode gerar conflito, porque o líder não sabe o que está passando na cabeça dele. No conflito, ele engole o conflito, também não compartilha, e sob pressão, trava, também não compartilha, fica em silêncio. Então, o fleumático é pensativo, pensa, pensa, e às vezes perde muito tempo. O melancólico, ele também é pensativo, mas ele é pensativo de analisar demais. O melancólico no trânsito, tá, gente? Eu posso dar esse exemplo do sanguíneo melancólico, que sou eu. Eu sou primário sanguíneo melancólico secundário. Então, o melancólico no trânsito, eu fiz até um post no Insta ontem, falando sobre isso. No trânsito é o momento onde ele marca as agendas, é que ele faz o checklist de tudo que tem para fazer no dia, que faz o planejamento do dia seguinte, que cria um novo produto. Na mente do sanguíneo, a mente do sanguíneo, quando está no trânsito, ela é gigantesca, porque ela traz milhões de opções e novidades, e ali, às vezes, chega até a ter necessidade de parar o carro para dar uma notadinha para não esquecer. Beleza, o sanguíneo, ou o melancólico na mudança, questiona cada detalhe, questiona, ele no conflito internaliza e ressente, fica ali sofrendo por conta do conflito. Sofre muito tempo. Isso é muito ruim. Por quê? Porque dependendo do nível de autoconhecimento do melancólico, ele acaba gerando, sendo uma pessoa propícia a gerar mais bloqueios emocionais. Por quê? Ele acaba sentindo mais. Então, veja, existem 5 principais feridas emocionais: ferida do abandono, ferida da humilhação, ferida da traição, são 5. Se acontece algo com o melancólico que possa trazer uma ferida dessa, para ele não vai poder trazer, vai trazer com certeza, porque ele sente tanto, sente muito mais do que o fleumático, o sanguíneo e o colérico. O sanguíneo já sente muito menos, porque o sanguíneo é um animadão, topa tudo e tal, ele não sente tanto. Então, aqui, se você perceber que você tem um melancólico no seu time, redobre o cuidado, porque esse perfil, ele ressente ali, e ele sofre, e ele acaba deixando de produzir por conta de coisas pequenas. Ô, Tati, Pode falar. a Laiane mandou aqui no chat perguntando se é possível ser colérica e melancólica ao mesmo tempo. O que você É acha? possível demais. Acontece e como posso dizer, o colérico com o melancólico e o sanguíneo com o melancólico, ou o colérico com o fleumático e o sanguíneo com o fleumático, às vezes gera um atrito muito grande, sabe? Por quê? Porque tem algumas diferenças. Por exemplo, o colérico decide sozinho e rápido, o melancólico ele analisa demais e paralisa. Então, percebe que são extremos, né?
Então, esses extremos, ó, implementa sem consultar e o outro questiona cada detalhe. Então, o extremo acaba gerando uma confusão mental muito forte na pessoa e a pessoa fica perdida. Só que o temperamento primário é o que vale mais. O temperamento primário é o mais forte. O outro vem meio que equilibrando. Então, um exemplo. O meu é sanguíneo com melancólico. O meu primário é o sanguíneo. Então, o meu forte é esse lado entusiasmado, sabe? O meu forte é o lado positivo. O meu forte não é o melancólico. Onde que o melancólico entra em mim? No perfeccionismo que trava a entrega, sabe? Então, o melancólico entra para mim mais nesse ponto. E às vezes na resistência de mudança, assim, alguma coisa, a pessoa tem que me convencer, entende? Já o sanguíneo, ele se empolga e tal, não sei o quê, mas ele trava. Então, aí, quando o sanguíneo trava, o que que acontece? Entra no modo de procrastinação. Então, o sanguíneo é o temperamento que mais procrastina. Ah, Tati, como é que faz para parar de procrastinar? Primeira coisa é entender que você é sanguíneo. Quando você entende, você sabe, eu sei qual é o dia que eu começo a procrastinar. É quarta-feira. Segunda-feira, olha o padrão, olha o padrão. Sente o padrão. Se empolga no início, certo? Segunda-feira, ó, 5 horas da manhã eu já estou pronta com a roupa da academia. Se empolga no início da semana. Ou seja, o melhor dia para você delegar para um sanguíneo é segunda-feira. Chegou empolgadão na segunda-feira. Porém, vai ali na terça mais empolgado, na quarta começa a cair, ó. Começa a entrar nesse processo de trava da execução. Mas quando você se conhece, aí você cria uns nudges, umas intervenções comportamentais para fazer com que você continue seguindo e criando a sua própria intervenção, né? A minha própria intervenção, por exemplo, na quarta, na quinta-feira, eu durmo com a roupa da academia. Essa é uma intervenção. Poxa, eu já acordei com a roupa da academia, eu não vou? É demais, né? Então, bora. Mas é assim, gera esse conflito, o colérico com o melancólico também gera esse conflito. Gente, se forem, Fran, se for surgindo pergunta aí, você vai me avisando mesmo, que eu fico Pode perdidinha deixar, aí pode com o chat. deixar. Vamos avançando. Vamos. Bom, colérico. O que motiva o colérico? Onde ele trava? Como liderar esse perfil? O que motiva? Resultado, conquista, impacto visível. O colérico precisa ver, precisa entender o que está acontecendo. Autonomia para decidir e agir. Se você ficar no pé do colérico, querendo controlar, ser aquele líder inseguro, ó, líder inseguro com funcionário colérico, não dá certo, não funciona bem. Traz o colérico para o seu lado, para ele somar com você, e deixa ele agir. Lógico, com controle, porque às vezes tem pessoas que são coléricas e maturas, tem que ser um colérico maduro, e ele vai ser maduro quando você treinar ele para ser, dependendo do nível do seu time, né? Mas o processo de desenvolvimento, no dia a dia, é você que faz. Reconhecimento pela competência, desafio que exige liderança. Onde trava? Impaciente com processos longos, atropela quem pensa diferente, não pede ajuda, vira gargalo. Não pede ajuda, ele quer fazer tudo sozinho, mas às vezes não consegue, fica travado lá nele, porque ele não vai pedir. Feedback gera defensivo aos feedbacks. Então, o feedback do colérico tem que ser mais cauteloso e pensado. Vai para o feedback com colérico, leva fatos e dados. Fatos e dados. Se não tiver fatos e dados, você vai se frustrar e vai ser uma experiência bem negativa. Como liderar esse perfil? Dê desafio claro e autonomia real, seja direto, vai ao ponto, sem rodeios, reconheça resultado, não o esforço. Ele não quer saber do esforço, gente. Ele quer ser o primeiro, ele quer ter o melhor resultado. Ele compete, mas ele não compete só com ele compete com ele e com o time.
Aliás, não compete só com o time, ele compete com o time e com ele mesmo. Ele não compete com ele, com o time somente, ele compete com o resultado dele de ontem. O resultado dele de hoje não pode ser menor que o resultado de ontem. Então, é bem importante observar esses pontos. Beleza. Sanguíneo. O que motiva o sanguíneo? Conexão, aprovação e pertencimento, variedade, detesta rotina. Veja, eu sou uma sanguínea moldada, porque eu entendi o meu temperamento e percebam, foi por isso que eu entrei na área de gestão de projetos. Vejam, eu odeio rotina, odiava, né? Na minha essência, eu odeio rotina. Mas eu aprendi, eu entendi que meu temperamento é esse, que se eu não tiver rotina, eu procrastino. Então, a minha rotina, ela é tão certinha que chega a ser chata. De algumas vezes, por exemplo, eu não querer sair para almoçar durante a semana fora, porque vai atrapalhar a minha rotina do dia inteiro, entende? Então, isso é bem importante. É, motiva ser ouvido, ser valorizado pelo grupo. Então, ele gosta de ser valorizado ali, de aparecer mesmo. Ambiente de energia e colaboração, ele gosta desse ambiente onde tem muita gente. Onde ele trava, perde o foco no meio do caminho, promete mais do que consegue entregar, evita conflito até virar um problema, gente. O líder sanguíneo tem que ter muito cuidado, porque ele evita tanto conflito que ele gera conflito. Evita tanto conflito, no momento em que a gente evita um conflito, dependendo da forma que é feita, eu estou colocando embaixo do tapete. O conflito está aumentando sem que eu perceba, se não for algo claro. Então, isso precisa ter muito cuidado. Comprometimento instável sob pressão. É um ponto onde trava o sanguíneo também. Como liderar esse perfil? Dê prazos intermediários. O projeto é de 6 meses. Coloque as entregas parceladas por mês, por semana, por dia, para poder conseguir ter um resultado positivo, porque senão ele vai deixando a vida levar e não consegue cumprir os prazos. Criar uma conexão antes de cobrar, não cobrar diretamente. Celebrar publicamente, ele gosta de aparecer, então celebrar publicamente é muito positivo para o sanguíneo. Ajudar a priorizar, não assume que ele vai sozinho. Então, esses são os pontos principais aqui do sanguíneo. Agora vamos para o fleumático. O que motiva o fleumático? Estabilidade, previsibilidade, segurança, ambiente harmonioso, sem conflito. Gente, entendam que, só trazendo um complemento, percebem que em cada temperamento com que a gente vai vendo aqui, a gente consegue entender até um direcionamento de vida que a gente pode ter. Então, por exemplo, o que motiva um fleumático? Estabilidade, previsibilidade e segurança. Vai ser bom para o fleumático ser empresário, por exemplo? O que o fleumático precisa? De um emprego público, né? É o que vai trazer mais motivação para ele. Se ele tenta empreender, ele pode conseguir, vai ter resultados, tudo bem. Mas acaba tendo um conflito interno, uma sofrência ali, sabe? Porque ele vai sempre tendenciar a estabilidade e a previsibilidade e a segurança. E ali ele não tem essa segurança. E aí, como que você se dedica para empreender se você não acredita naquilo? Como que você empreende um negócio se você não acredita no negócio? Dá certo isso? Entende? Entende que isso aqui, tudo que a gente está conversando, serve para a carreira, porque serve para entender o meu comportamento, a minha essência, para saber onde eu vou, né? Beleza. Me perdi.
Tempo para processar antes de agir, sentir que contribui para o grupo, motivo fleumático. Onde ele trava? Resistência passiva à mudança, aceita tudo, mas prioriza pouco, não vocaliza discordância, acumula, guarda, pode ser subestimado por ser quieto. Como liderar esse perfil? Avisar com antecedência para ele já se programar, evitar fazer surpresa, perguntar a opinião dele, no 1 a 1, hein, gente, individual, porque ele é muito reservado. Reconhecer consistência é o que ele mais oferece, né? Que ele faz ali tudo certinho, organizadinho. Seja claro sobre prioridades. Não assuma que ele vai descobrir. Beleza aqui, né? Vamos agora para o melancólico. Quem é o melancólico? O que motiva ele? Qualidade, excelência, profundidade, propósito, sentido do trabalho, ser reconhecido pela precisão, ou seja, pelo trabalho que ele fez direitinho ali. Tempo para pensar antes de responder. Isso é o que motiva o melancólico. Onde ele trava? Perfeccionismo, análise demais, analisa tanto que esquece de decidir, analisa tanto que perde a promoção da Shopee, ruminação, se prende em erros passados. Fica guardando aquilo ali por tempo, um tempão e fica sofrendo. Pessimismo disfarçado de realismo. Acontece. Como liderar esse perfil? Dê dados e contexto. Ele precisa desse embasamento, não pode deixar de dar. Defina bom o suficiente com clareza. Reconheça o processo, não só o resultado, porque ele pensa tanto até executar, então tem que reconhecer o processo também. Cria um espaço para perguntas, sem julgamento. Ô, Tati, Sim, veio uma pergunta aqui da Ana, se existe algum modelo de teste ou algo assim, para que seja identificado ali o tipo de temperamento. sim, eu estou aqui para isso, baby. No finalzinho eu vou falar para Boa, vocês. boa. Eu trago aqui um produto que é super acessível, justamente para fazer essa análise de temperamentos, com 30 minutinhos comigo e ainda um relatório massa, gente. Massa. Depois Boa, eu vou bacana, contar. Tati. Beleza, agora vamos aqui para o próximo passo. Como cada temperamento processa a clareza? Vamos lá. Colérico. O que facilita? Ele quer objetividade e conclusão rápida, né? E o que bloqueia? Detalhe demais, né? Então, como adaptar? Comece falando pelo resultado. Comece a conversa falando pelo resultado. Depois você explica o resto. Se você começa, veja, se você começa a conversar com um colérico, contando uma história que vai durar ali 10 minutos, ele já não te escuta mais. Depois de 1 minuto, ele já não te ouve mais. Ele já está pensando qual é a resposta do resultado lá que você vai dar da conversa. Então, comece falando assim: cliente registrou uma reclamação, certo? Um exemplo. O cliente registrou a reclamação, e aí, nesse momento da reclamação, o ponto foi esse, nós resolvemos isso. Mas o cliente chegou no atendente, xingou, o cliente bateu na mesa, o cliente é conhecido do presidente. Então, essas 3 coisas aqui, que não são mais importantes, que o processo já foi resolvido, não é o mais importante para ser dito, fala depois. Fala o que aconteceu. O cliente registrou uma reclamação e resolvemos assim. Porém, aconteceu essas 3 coisas. Tá? Sanguíneo, que é a conexão emocional antes de informação. Então, o que bloqueia? Tom frio, impessoal, direto demais. Então, aqui, quando for conversar com sanguíneo, não adianta querer conversar com sanguíneo em 1 minuto. Não vai fluir positivamente na comunicação. Tem que ter um tempinho maior de dedicação. Criar o rapport primeiro, trazer ele para você e depois fale o que precisa.
Fleumático, que é segurança e previsibilidade, não é? Que é o que facilita para ele. E o que bloqueia? Mudança de última hora. Pressão sem contexto. Isso bloqueia ele. Então, como adaptar? Dê tempo para processar. Avise com antecedência, né? Melancólico, que é profundidade, dados e embasamento. Gente, só para entender, isso aqui você vai pegando com o tempo, né? Você vai se acostumando, você vai começando ali a ler, estudar e tal, e você vai conseguindo identificar esses padrões comportamentais. O meu próximo passo agora que eu estou criando uma IA para ajudar os gestores, líderes e empresários a identificar o perfil do comportamento e qual o melhor feedback para dar no momento, sabe? É algo que eu estou criando agora, inclusive. Beleza. Melancólico quer profundidade, dados e embasamento, bloqueia a superficialidade, então trazer dados, permitir perguntas e não apressar o melancólico. Apressar o melancólico, aí ele trava de vez. Bom, dúvidas, gente, até aqui? Me contem aí, mais ou menos, como é que tá para vocês? Deixa eu enxergar aqui, mais ou menos, vocês. Tá legal. Eu já me identifiquei aqui, já tô, Já tá craque? já tô, já tinha feito essa avaliação há um tempo atrás, e aí agora Legal. eu olhei aqui e relembrei. É legal essa questão de trazer ali. Eu acho que eu sou um pouco sanguínea, mas é bom Legal. entender ali como é que a gente pode lidar com isso, É, comigo mesma e com as outras pessoas, né? Com os outros tipos, né? isso, exatamente. Aí, o que é importante observar, né? Quando a gente faz análise de temperamentos, tem muitas análises que elas são feitas com base no comportamento atual. Ela não fica 100% fidedigna. Por quê? Lembra que a gente falou que o comportamento atual ele é a personalidade? Então, ele vem com as intervenções externas e os bloqueios emocionais que surgiram durante o tempo, né? Então, quando vocês, tudo que eu estiver falando aqui sobre os comportamentos, os temperamentos, pensem sempre na infância. Eu era assim na infância, porque a infância é o meu comportamento, é o meu comportamento, é o comportamento da minha essência mesmo, de quem eu realmente sou. Sem travas, sem bloqueios, sem intervenções das pessoas que estiveram ao meu redor nesse período, entendeu? Beleza, vamos falar um pouquinho de economia comportamental? Já estou vendo que o meu tempo está correndo aqui, ainda tenho muitas coisas para falar, mas bora lá. Bom, economia comportamental, como eu trouxe lá no início, a ciência que une economia, psicologia e neurociência para entender como funciona a nossa mente para tomada de decisão. Na nossa mente, nós temos o sistema 1 e o sistema 2, nosso cérebro mesmo. O sistema 1, ele é rápido, intuitivo, emocional, difícil de controlar e demanda menos energia do nosso cérebro. Já o sistema 2, ele é consciente, lento, exige raciocínio lógico, é preguiçoso e demanda mais energia. Resumindo, o que você quer dizer com isso, Tatiane? O sistema 1 é tudo que a gente pensa rápido, toma decisão e faz. O sistema 2 o sistema 1 é 2 mais 2. 2 mais 2, pá, é 4, né? 2.351 mais 6.203 é de cara que eu digo? É automático? Não é automático. Então, eu preciso acionar o meu sistema 2 para poder eu conseguir tomar a decisão, ou seja, reagir, falar, entende? Então, nós todos temos o sistema 1 e o sistema 2. Porém, a maioria das pessoas aciona somente o sistema 1. E aí é onde a gente age pela emoção e não pela razão. É aí onde existem os maiores problemas financeiros por conta de consumo excessivo, sem necessidade. Porque quando a pessoa vai fazer uma compra, vai no shopping, ela entra numa loja, gosta de um carro, de uma roupa, de um carro, sei lá, ela não sai dali, a maioria das vezes, né?
Ela não sai da loja e fala, eu vou pensar 48 horas e depois eu volto, né? Então, esse é o normal. Então, o nosso natural é atuar com o sistema um. Mas nós precisamos do sistema 2. Só que, gente, a nossa mente não quer o sistema 2, porque o sistema 2 gasta energia. O sistema 2 não é preguiçoso? Ele quer ficar quietinho lá no canto dele. E aí nós temos que acionar. Por isso que quando a gente fala, vou para academia. Vou para academia, muitas vezes, para muita gente, é um peso. E quando a gente carrega como um peso, ela será um peso. Então, nós precisamos carregar como. Ó, qual é o lado positivo da academia? É o pós? É ficar dolorido no dia seguinte? É, porque para mim, o ficar dolorido no dia seguinte é positivo, tá? É onde eu vejo assim, não, agora deu resultado. É ficar dolorido no dia seguinte? É o quê? Ah, eu tenho que ir para academia. Nossa, eu tenho que ir trocar de roupa, eu tenho que pegar o elevador, eu tenho que pegar o carro, eu tenho que dirigir até a academia, depois eu tenho que descer, malhar. Nossa, é muita coisa, entende? Que 7 coisas é muita coisa para o cérebro. E aí, quando ele percebe essas 7 coisas, ele foge. Por isso que as pessoas entram no modo de procrastinação. Agora, se você pensa assim, já estou com a roupa da academia. Já estou. É como se eu estivesse enganando meu cérebro, minha mente. Eu já estou com a roupa da academia. Eu simplifiquei. Então eu estou, ó, conversando com ele aqui, gente. Existem duas pessoas no mesmo corpo. Ó. Afinal das contas, é isso, é estranho. Mas eu participei de uma palestra do Murilo Gun que eu achei o máximo. Ele diz assim: existe o céu, existem as nuvens. Não sei se vocês já viram ele falando isso, é maravilhoso. O céu, ele fala assim, que ele demorou muito a entender que ele que era o céu e não as nuvens. As nuvens é a nossa mente. O céu somos nós. Nós estamos acima da nossa mente. Quando a gente, a maioria das vezes, quando a gente não está no processo de autoconhecimento, a gente trabalha assim, ó. As nuvens, a mente sendo o céu e eu sendo as nuvens. Eu faço o que minha mente quer. Não posso fazer o que minha mente quer. Eu tenho que fazer o que eu quero. Eu tenho que conduzir a minha mente para fazer o que eu quero. E muitas vezes não é isso que acontece. E é difícil, gente. Todo dia é uma guerra aí, não é? Tati, eu acho que tem uma situação que alguns influenciadores têm bem comuns agora, que é exatamente você se propor a se colocar em situações de desconforto. Aquela questão de levantar muito cedo, banho gelado, né? Para exatamente você se provar, colocar a prova essa questão de que a mente quer algo, mas você, que está acima, que é o céu, deseja outro exatamente para poder se colocar nessa situação, né? E aí, e aí que você Exatamente. estava apontando agora anteriormente, eu lembrei de uma frase, não lembro mais qual que era a frase especificamente, mas foi algo que eu usei aqui, usei em casa hoje, que era o quê? Era exatamente essa questão da ação versus a reação. Uhum, Porque quando você para, analisa e usa a segunda opção, você está agindo porque você está com intenção. A reação é algo acontecer, você já foi no primeiro cérebro ali de pronto, e talvez aquilo não seja a melhor forma de lidar com aquela situação para aquele momento, né? Então, exatamente. mas Porque como aí a gente está agindo no automático. isso, e aí, mas é como você já pontuou ali, a questão do gasto de energia, até mesmo do costume, porque a gente não comumente faz isso no nosso dia a dia. Mas a partir do momento que a gente toma consciência, talvez a gente comece a ponderar e, quem sabe, a gente entre exatamente nesse momento de faz sentido eu fazer isso agora? Desacelera, Exatamente. pensa e aí age de acordo com o que é esperado, da melhor forma. Exatamente. Só um pontinho, veio aqui uma pergunta da Eusiane que eu achei bem interessante. Me O conta. temperamento muda ao longo da vida? Não. O temperamento, ele é biológico, imutável. Ele sempre vai estar com você. Ou seja, não adianta sofrer, não. Se tu é sanguíneo, melancólico, colérico, fleumático, não adianta querer fugir, não tem para onde correr. Ele sempre estará com você. Porém, ele é a nossa essência, ele nasce e morre com a gente. Porém,
nós formamos a nossa personalidade. Então, a personalidade, ela vem com influências externas. Ou seja, os meus pais me criaram de uma forma e eu acabei mudando. Eu vou dar um exemplo que eu dei aqui nos nossos bastidores antes da gente começar, que eu acho que ele é bem bacana. Legal. Uma criança, uma criança muito comunicativa, conversa e fala, não para de falar um segundo. Os pais, cansados do trabalho, chegam e falam: Nossa, você não para de falar, não aguento mais, menina, cala a boca, você fala demais. Nananana. A criança começa a crescer, começa a virar adolescente, começa a se calar para se moldar ao ambiente externo. Não é porque ela quer ficar calada, porque o perfil dela, natural, espontâneo, é comunicativo. Ela cresce, ela vê os palestrantes e fala: Nossa, que legal ser palestrante. Nossa, que massa, queria estar ali e tal. Mas ela vai? Não vai. Por quê? O simples fato dos pais bloquearem, Limitarem, né? Então, limitar, essa é a minha palavra, limitar tanto o fato dela ser comunicativa, ela gerou um bloqueio e ela se adaptou ao mundo, ela se adaptou ao ambiente dela. Como? Se travando. Mas no temperamento dela, já tem na essência dela o lado comunicativo, por exemplo, sanguínea, né? Ela tem esse lado comunicativo. E só que ela parou de se comunicar, por quê? Para fugir da dor. Ela não foi exposta negativamente antes? Não foi humilhada, dependendo de como ela sentiu, né? O pai gritando, falando pra ela calar a boca. Então ela não repete o padrão para ela não ser humilhada de novo. Ela não repete o padrão para ela não sentir aquela mesma dor de novo. A mente gravou, gente. A dor, a mente grava, não se perde. Então, aliás, às vezes se perde, às vezes a dor é tão forte que faz é bloquear. E aí, nesse momento, ela para de se comunicar, ela para de se posicionar numa reunião, porque ela tem medo de sofrer de novo o que ela sofreu. Ela deixa de ser palestrante. Por quê? Porque ela se moldou a isso. Então, a personalidade dela se tornou uma pessoa que não é comunicativa, entende? Mas ela é. Dentro dela lá tem o sanguíneo comunicativo. E aí é que eu sofro. Por que que eu sofro? Porque existe um talento ali preso, amarrado, que não vai para frente por medo da dor. E aí, quando eu faço as análises na mentoria, que eu identifico isso, aí a gente começa a entrar no processo de mudança comportamental. E o primeiro passo do desbloqueio emocional, que é esse exemplo que eu dei, é enfrentar a dor. E enfrentar a dor como? Palestrando. Aí eu pô, dei esse exemplo, é um exemplo similar a mim mesma que passei por isso, mas eu não passei por essa situação dos pais brigar porque falava demais. Eu que era muito tímida mesmo, eu sempre tinha muita vontade, mas eu não fazia. E a forma que eu encontrei de quebrar esse meu bloqueio que eu tinha era tipo estando aqui hoje com vocês. bacana. Só para fechar aqui também, tem mais um ponto aqui da Joyce, que Uhum. ela traz um contexto aqui, mas em resumo ela pergunta também. Levando em consideração que podemos ter mais de um temperamento, existe alguma pesquisa que confirme que escolher um temperamento pode contribuir para o resultado desejado da empresa? Se existe alguma pesquisa, É, nesse sentido. com certeza existe. Eu não tenho aqui agora nesse momento, mas com toda certeza existe. E se existem dois pontos, né? Não só o contexto da mudança de resultado com relação ao temperamento, mas também ao comportamento. Veja, quando a gente entende o temperamento, opa, quando a gente entende, eu entendo o meu temperamento, consequentemente, eu consigo ter melhores resultados. Como? Eu entendo que eu sou procrastinadora e que a quarta-feira tem que ser o meu dia mais regrado e mais acompanhado na minha rotina. Eu preciso. Então, na quarta-feira, se alguma amiga me chamar para um compromisso na quarta-feira, eu não vou. E nem na segunda-feira, porque a segunda-feira é início de semana, é quando eu tiro para fazer o planejamento da semana. Então, segunda e quarta são os dias que eu não saio da rotina. Consequentemente, eu sabendo o meu temperamento, eu consigo me direcionar melhor
para que eu consiga atingir melhor os meus objetivos, os meus resultados. Isso eu estou falando de mim, Tati. Tati, agora profissional, naturalmente, consequentemente, vai gerar um melhor resultado para a empresa. Entende? Acho que Boa, deu boa, para boa. clarear? Acho que deu, Sim, né? sim, sim. Depois o pessoal vai me confirmando aqui. Nós podemos continuar. Beleza. Agora, os vieses cognitivos. Nós temos, gente, milhões de vieses cognitivos, vocês vão ver. Aliás, vocês podem até pesquisar, tem um gráfico gigantão assim que eu não consegui trazer hoje, mas teremos outras oportunidades, provavelmente. E aí, os vieses são atalhos mentais que distorcem o julgamento e levam a decisões irracionais de forma sistemática e previsível. Então, são erros que a gente mesmo comete sem perceber, quando o nosso julgamento acaba desviando o foco do que a gente deseja, né? Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês alguns vieses que vocês vão entender melhor. Tipo, cadê? Deixa eu abrir um aqui. O viés o excesso de confiança, gente. Superestimamos nossa capacidade de prever, planejar e executar. Acreditamos que seremos exceções às estatísticas que todos os outros enfrentam. Isso é um viés. Na prática, todo projeto começa com um cronograma otimista. Ninguém planeja considerando os atrasos que todos os projetos anteriores já tiveram. Então, aqui, ó, é um excesso de confiança. Eu confio tanto no meu potencial, eu confio tanto nesse time, eu confio tanto nessa empresa que vai dar certo, mas os outros 5 deram errado. Entende? Eu tiro o foco do que realmente aconteceu e acabo me perdendo aqui no meio do caminho. Aversão à perda também. Aversão à perda vocês já devem ter ouvido falar, né? A aversão à perda dói aproximadamente 2 vezes mais do que ganhar a mesma coisa. Então, assim, a pessoa sente muito mais em perder, né, algo, mesmo que o valor final seja a mesma coisa. É aquela promoção lá, que às vezes a gente vê na Black Friday, né? A Black Friday. É praticamente a Black Friday aqui, a versão a perda do prazo. Tá acabando a Black Friday, fecha logo e tal. Nananã. Beleza. Contexto e nudge eu quero trazer. Nudge, que eu falei para vocês, é um empurrãozinho para uma tomada de decisão. Quando vocês forem pesquisar aí, não é nude não, viu, gente? É nudge. Nudge. Não vão pesquisar nude aí, não, pelo amor de Deus. O nudge é uma mudança que a gente cria num ambiente para poder fazer com que as pessoas tomem melhores decisões. Então, pode ser uma mudança no ambiente, pode ser uma mudança no contexto, pode ser, por exemplo, a fila das lojas americanas. A fila das lojas americanas é um nudge, não é um empurrãozinho para uma tomada de decisão, para a gente comer mais chocolate, para a gente comprar mais coisa. É, mas é bom? Também é, né? Nesse caso, é um nudge mesmo, não é um sludge. Um sludge é quando é um incentivo para uma tomada de decisão que não é positiva. Aí um sludge, como exemplo, são as letras miúdas de um contrato. As letras miúdas de um contrato é um sludge. Beleza. Então, próximo passo aqui. O meu tempo acabou, gente? É isso? É. Eu vou ter que passar aqui bem muito, eu acho. Acho que eu exagerei. Bom, mas o principal mesmo que eu queria trazer era isso. Agora eu quero trazer para vocês aqui. Opa, peraí.
Bom, gente, como acabou o meu tempo, eu vou ter que trazer aqui para vocês o principal que eu quero falar, que são sobre os nudges. Ai, esse ponto aqui eu acho que é bem importante também aqui, nesses últimos minutinhos, trazer para vocês, né? Que é os pontos mais importantes que eu vejo como para um líder, né? Ler o padrão, ou seja, identificar o temperamento ali e o viés da operação, ou seja, o que talvez deixe a equipe enviesada, que faça com que eles percam o direcionamento, escolher o frame, ou seja, decidir como enquadrar a mensagem ou o contexto, agir com o nudge, ou seja, usar intervenções no ambiente para poder fazer com que eles tenham melhores resultados e medir o impacto. Como não vai dar tempo de eu falar tudo, o que que eu vou fazer? Eu vou compartilhar, de qualquer forma, eu já compartilharia o material com vocês, mas eu vou compartilhar, inclusive, o material onde eu mostro aqui para vocês um exemplo de como dar feedback, considerando os perfis, que é esse aqui, ó. Opa, passei demais. Que é esse aqui, ó. Ah, já eu acho ele, mas eu vou compartilhar com vocês. Esse, o dos feedbacks, e eu vou compartilhar com vocês também o que mostra os modelos dos nudges que vocês podem implementar na operação mesmo, aí, na prática, com relação aos projetos em si, sabe? Eu vou compartilhar também para poder as meninas passarem para vocês. Legal. A gente Vocês coloca. passam, né, Rê? Sim, sim, a gente pode colocar lá dentro da plataforma de Simpla, que aí quem entrou, quem fez inscrição consegue ter acesso, tá? Ao material. É só Pronto, você me enviar que a gente sobe lá para o pessoal. legal. Aí agora eu vou compartilhar com vocês aqui só o último slide, falando aí para vocês do, do meu trabalho aqui de forma resumida, né? Caso vocês queiram entender mais. Nossa, travou tudo aqui agora. Enquanto a Tati procura aí, ajusta, lembrando para vocês, daqui a pouco a gente vai ter nosso sorteio e eu vou colocar aqui também, aqui no chat. Vocês lembram que a Ana tinha falado que ia trazer um cupom de desconto para vocês? Então, a gente já fez esse cupom de desconto, a gente está dando um desconto aqui para quem estiver presente no webinar até amanhã, meio-dia. 10% de desconto aí para vocês adquirirem seus ingressos no Summit. E lembrando que a gente está no último lote, tá? O último lote vai aqui até o dia 31, se eu acredito, 30 ou 31. Então aproveitem porque ainda está no primeiro lote, então tá um precinho maravilhoso e ainda com 10% de desconto, né? Então vale a pena. Vou colocar aqui no chat para vocês, tá? Bom demais. Legal. Esse aqui, gente, que eu estava procurando para passar para vocês, tá? Então, eu vou mandar esse daqui também, onde vocês conseguem identificar aí o feedback. Aí tem outro com os modelos de feedback e tem o dos nudges também, que traz quais os nudges que você pode implementar na operação real mesmo durante o projeto. Então, é bem bacana. E aí, aqui que eu queria trazer para vocês também sobre o meu produto, né? Hoje eu trago aqui para vocês o diagnóstico Neurolíder. Esse diagnóstico, ele é um mapa mesmo, onde eu faço um levantamento. Primeiro, vocês preenchem um formulário. Nesse formulário tem várias perguntas, são perguntas profundas, não é um formulário simples de preencher, são perguntas profundas que vai lá na sua infância para entender o que aconteceu na sua vida lá no passado, lá quando você era pequenininha, que pode ter gerado, às vezes, alguns bloqueios emocionais hoje. Então, com esse formulário, eu faço a sua análise de temperamentos com base na sua essência. Depois, eu faço esse levantamento de quais bloqueios emocionais podem existir
que fazem com que você tenha algumas travas para realizar e conquistar mais negócios, ou realizar algum sonho, ou às vezes esqueceu de sonhar, esses pontos. Depois que é feito essa análise do temperamento, aí tem uma sessão de 30 minutos comigo, ao vivo, individual, e depois eu gero um relatório, e esse relatório ele é bem profundo também. Eu, às vezes, chamo esse relatório de livro da sua vida, que ele traz muitas informações muito importantes e que trazem um contexto da sua essência, do seu comportamento e do que fazer para mudar o que precisa ser mudado para você atingir melhores resultados. Então, esse diagnóstico neurolíder é o primeiro caminho para vir para a mentoria neurolíder mesmo. Para estar na mentoria neurolíder, que eu faço precisa ter esse diagnóstico, é o primeiro passo realmente, não entra direto, porque esse ponto aqui é muito importante. E esse é o primeiro passo. Então, eu vou botar aqui no chat para vocês o link. E aí, é isso. Agradeço, espero que vocês venham aí comigo. Muito bom estar aqui. Muito obrigada, gente, meninas, foi maravilhoso. Meninas e meninos, né? E agora Obrigada, Tati. temos que abrir aí para as dúvidas. Quero que vocês me contem tudo, enquanto eu vou colocando o link aqui no chat para vocês. Ó, vamos a gente otimizar o nosso tempo aqui em respeito ao horário. Enquanto o pessoal tira dúvida, eu já vou falando aqui um pouquinho. A gente vai ter, o nosso sorteio vai ser pelo Kahoot, tá? Então, eu vou abrir a sala aqui, vocês já vão entrando. Enquanto isso, quem quiser fazer pergunta, pode ir fazendo, tá bom? Eu vou aguardar aqui o pessoal mandar no chat, mas assim, como a gente teve alguns posicionamentos aí durante a apresentação em si, eu não imagino que tenha algo ali ainda que a gente possa tratar Uhum. aqui no final, né? Eu queria só comentar com a Tati que assim, foi muito bacana trocar essas informações com ela. Na realidade, revisitei muitas coisas aqui em cabeça, em situações, em momentos profissionais que a gente querendo ou não, quando a gente para fazer a análise sintética da coisa, né? Em vez de estar Sim, vivenciando, é mais simples, né? Mas quando a gente está no é, ou furou no olho do furacão, na pressão ali, vivenciando o momento, claro. Com a experiência, não vou dizer a idade, mas com a experiência, as coisas vão se tornando menos difíceis, vamos pensar assim, não mais fáceis, mas menos exatamente. difíceis, né? E aí, quando a gente faz essa leitura e consegue desenvolver esse conhecimento para saber aplicar isso de uma forma mais estruturada no dia a dia, sem sombra de dúvidas, você vai se tornar outro profissional. É, exatamente. É tão assim, natural que a gente consegue perceber como o nosso desenvolvimento vai mudando, como os nossos resultados vão mudando, de forma natural mesmo, porque você começa a enxergar. É como se, quando a gente não está nesse processo do autoconhecimento, é como se a gente tivesse uma venda nos olhos. A A coisa gente só faz. acontece, né? Só que vai acontecendo. No final das contas, quando a gente começa a emergir nesse processo, a gente fala: caramba, olha quanta coisa que eu não sabia sobre mim. E são coisas assim, por exemplo, cara, qual é meu sonho hoje? Pensa aí, gente. Pensa aí, qual é o sonho de vocês hoje? Rê, só uma coisa, Rê, tu tá compartilhando a tela do Kahoot que tá da gestão, tá? Eu pensava que eu trabalhava com uma sobrecarga de informação gigante de quantidade de telas, mas eu vi que você é pior que eu, Eu tô vendo hein? aqui as 500 mil abas da Rê aqui. Na economia comportamental, isso gera sobrecarga emocional, viu? Ai, ai. Então Mas acho que tá é. Obrigada fechado, também, tá? tá, Rê? Eu vou dizer para vocês o porquê disso, tá? É porque da última vez que eu desliguei o computador, ele não quis ligar de novo. Aí agora, Desliga nunca mais. aí ele nunca mais quis, sabe? Aí eu tô deixando. Mas vamos lá, pessoal. Manda o link aí. Vou mandar aqui. Aí eu tô com esse pequeno problema, tá? Mas vai dar Só um certo. detalhe. Vai, É vai. pequeno detalhe, gente. Ai, Deus. Agora vai, já tá no jeito aqui, ele já tá carregando. Vocês estão vendo aí agora? Tá carregando aqui pra mim Não, ainda. tá preto por Beleza. enquanto. Aí Opa, foi, foi. foi, foi.
Bom, pessoal, então aqui é um Kahoot. Aí vocês vão entrando aqui, pode entrar pelo QR Code ou pelo esse número aqui, tá? E aí, lembrando que a gente vai fazer o sorteio aí de um ingresso para o Summit. Lai, consegue mandar no chat o link, Lai? Opa, já tem gente entrando, ó. Se conseguir, Lai, mandar no chat só para poder facilitar, perfeito. A Yara mandou aqui. Oi, Yara. Vamos lá, vamos lá. Eu me denunciei, né? Olha o tanto de aba, gente. Olha, caramba. Já me deu Ai, meu Viu tanta Deus. coisa, você me deu foi um gatilho aqui, senão eu Mas fico. dá mesmo. Quando eu tô Não, com. Guarda essa informação. é. Eu não sei como é que eu tô no navegador não reclama contigo, pelo amor de Deus. É por isso que ele tá querendo travar, Fran. Vocês estão entendendo? Gente, mas Ó, só uma coisa. Ô, Glória, tem o PIN, ó. A Yara mandou um novo link ali já com o PIN, tá? O PIN é esse número que tem aí no meio da tela que a Rê tá compartilhando. 666-4399, tá? Isso. Pronto. Maravilha. Vamos lá, gente, entrando para depois a gente poder finalizar, tá bom? Ó, vou dar mais. Ó, muita gente entrando. Mais um minuto, hein? Isso. Isso, 21 h vamos 15 a lá. gente começa. Lembrando que, Perfeito. Kahoot é quem responde mais rápido, hein, gente? Aí eu já tô colocando os gatilhos, né? Já. Tem que ser rápido. Opa. Vamos lá, estamos com 13 pessoas na sala ali do Kahoot. Acho que é isso, Vamos lá, viu, é isso, vamos Rê? começar. Entrou mais uma agora. Vamos iniciar, pessoal, se preparem. 3, 2. Qual é o maior evento na área de gestão de projetos do Distrito Federal? Vamos lá, vamos lá. Esse é fleumático, hein, gente? Ó, todo mundo respondeu. Já foi. Ó, tudo bem. Bora lá, ver Vamos quem foi primeiro ali. avançar. É, avançando. Amanda está aqui no primeiro lugar. Vamos para a próxima pergunta. Verdadeiro ou falso? Este ano, o PMI-DF está comemorando 25 anos? Verdadeiro ou falso? Só tá voando com as respostas, ó. Vamos lá, vamos ver. Olha, o pessoal acertou bem. Em Terceiro lugar foi a terceiro, Clésia. Léo em segundo. Em Primeiro. primeiro lugar, dararã, Amanda Amanda. mesmo. Parabéns, Amanda. Amanda. Parabéns, Amanda. A gente vai pegar aí seus dados, tá? E vai enviar para você aí para você conseguir fazer sua inscrição, tá? Gente, muito obrigada. Obrigada novamente, Tatiane. Obrigada a todos que ficaram presentes aqui com a Obrigada, gente. gente. Parabéns, Amanda. Quero ver você aqui lá no Summit, hein? Tirar uma foto lá. Obrigada aos Bom, voluntários, Fran, né, a Laiane, a Iara, né, todos os outros voluntários que hoje não puderam, alguns que fazem parte do projeto do Webinar, que às vezes não está aqui presente com a carinha aqui, mas está ali nos bastidores. Então, muito obrigada mais uma vez e faço o convite para todos vocês aí estarem com a gente ali. No PMI Def Summit e também acompanhando os nossos outros eventos aqui, os webinars, os cafés com projetos. Muito obrigado. Fran, se você quiser falar mais alguma coisa aí, fazer o Bacana. final.
Bacana, só um ponto. O Vitor perguntou sobre os PDUs. Os PDUs vão certificados juntamente lá do Simpla, tá, Vitor? Só Já para envio daqui a pouco, só para tá? fechar. E eu também vou querer, porque agora tá com praticamente um mês que eu me logrei também como PMP, então eu preciso desses Verdade, Fran. Agora pontinhos. você precisa dos PDUs. Era por isso que eu estava um pouquinho afastado, que eu estava dando o sangue ali para poder me lograr como PMP também. Gente, parabéns a todos aí pela participação, tá? Foi uma noite bem dinâmica. Obrigado, Yara. Tati, sem a questão do sobrenome, mas depois eu vou lhe procurar porque eu tenho interesse em, né, me desenvolver e entender algumas coisas também para melhorar Vamos junto. profissionalmente. Eu já Legal. comentei algumas vezes que a gente passa N anos da escola, faculdade, aprendendo muita coisa técnica, e quando a gente vai para o mercado, a gente precisa muito dessa coisa do soft skill, da coisa pessoal, de É, lidar com pessoas e afins, e a gente chega no mercado despreparado quanto a isso. Então, se desenvolvam, gente, nessa questão, por favor. É muito importante para a gente ter pessoas mais preparadas, tá bom? E muito convido bom. vocês a estarem acompanhando a gente, se eu não me engano, no próximo dia 10 vamos estar aqui com o Vitor Massari, em mais uma noite de conhecimento, então é importante que vocês estejam acompanhando. Vocês que ditam o que é interessante, o que é importante para a gente trazer informações para vocês também, tá bom? E nos acompanhe nas redes sociais para saber o que a gente está aprontando por aí. Desejo a todos uma boa noite e espero vocês aí no próximo webinar do PMI DF. Até logo, gente. Tchau, tchau.